Você acreditaria se eu te dissesse que uma das maiores autoras do nosso tempo foi rejeitada por 12 editoras? Que ela era uma mãe solteira, vivendo de auxílio do governo e lutando contra a depressão mais profunda? Esta é a história de como a adversidade forjou uma lenda. Esta é a jornada de J.K. Rowling. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história extraordinária, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender que todo grande sucesso começa com um sonho. E todo sonho, inevitavelmente, encontra obstáculos pelo caminho. A magia começou em 1990, durante uma viagem de trem de Manchester para Londres. Joanne Rowling estava voltando para casa após procurar apartamento. O trem estava atrasado. 4 horas de atraso. Ela não tinha nada para fazer, apenas olhar pela janela e deixar sua mente vagar. E foi naquele momento, olhando para a paisagem inglesa passar, que uma ideia faiscou em sua mente. Um menino bruxo. Um menino que não sabia de seus poderes. Um menino com uma cicatriz em forma de raio na testa. Harry Potter havia nascido. Joanne ficou fascinada pela ideia. Durante toda a viagem, ela desenvolveu a história em sua cabeça. O mundo mágico. Hogwarts. Os personagens. Tudo começou a tomar forma. Ela não tinha uma caneta funcionando naquele momento, então apenas deixou a imaginação fluir. E quando chegou em casa, ela imediatamente começou a escrever. Mas o destino, muitas vezes, nos testa antes de nos abençoar. Poucos meses depois de ter aquela ideia mágica, sua mãe faleceu. Anne Rowling havia lutado contra a esclerose múltipla por 10 anos. Joanne nunca teve a chance de contar à mãe sobre Harry Potter. Nunca teve a chance de compartilhar aquele sonho. A perda foi devastadora. Absolutamente devastadora. E marcou profundamente a escrita de Harry Potter, infundindo-a com temas de perda, amor e morte. Os dementadores, aquelas criaturas sombrias que sugam toda a felicidade, foram inspirados pela própria experiência de Joanne com a depressão após a morte de sua mãe. Mas a vida continuou. Joanne precisava seguir em frente. Ela se mudou para Portugal para ensinar inglês. Lá, ela conheceu um homem, se casou e teve uma filha, Jéssica. Por um breve momento, parecia que a vida estava finalmente se encaixando. Mas o casamento era conturbado. Havia brigas. Havia violência. E em 1993, apenas um ano após o nascimento de sua filha, o casamento terminou em divórcio. Joanne retornou ao Reino Unido com sua filha pequena, Jéssica, e 3 capítulos de Harry Potter em sua mala. Ela se estabeleceu em Edimburgo, na Escócia. E foi lá que ela enfrentou os anos mais difíceis de sua vida. Ela estava desempregada. Dependia da ajuda do governo para sobreviver. Ela se via como o maior fracasso que conhecia. Uma mãe solteira divorciada, sem emprego, sem dinheiro, sem perspectiva. A depressão assombrava. Ela teve pensamentos suicidas. Ela chegou ao fundo do poço. Uma escuridão profunda e sufocante que mais tarde daria vida aos dementadores, as criaturas mais sombrias de seu universo mágico. Aquela sensação de que toda a felicidade foi sugada do mundo. De que você nunca mais será feliz novamente. Mas mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando tudo parecia perdido, a chama da esperança não se apagou completamente. Havia algo que a mantinha viva. Havia algo que a fazia levantar da cama todos os dias. E esse algo era sua filha, Jéssica. Era Harry Potter. Cada momento livre era dedicado a escrever. Cada minuto que Jessica dormia, Joanne escrevia. Os cafés de Edimburgo se tornaram seu refúgio, o único lugar onde podia trabalhar enquanto sua filha dormia no carrinho ao lado. Ela não tinha dinheiro para pagar aquecimento em casa, então ia para os cafés, pedia uma xícara de café e escrevia por horas. O Café Nicholson's, em particular, se tornou seu segundo lar. Ela se sentava no canto, com Jéssica dormindo ao lado, e escrevia à mão em cadernos. Página após página. Capítulo após capítulo. Ela estava construindo um mundo onde a magia era real, onde o bem vencia o mal, onde até mesmo um menino órfão e rejeitado poderia se tornar um herói. E finalmente, após anos de trabalho, ela terminou o manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ela não tinha computador, então digitou tudo em uma velha máquina de escrever. Cada página foi um testemunho de sua resiliência inabalável, de sua recusa em desistir.
Mas terminar o livro era apenas o começo. Agora ela precisava encontrar uma editora. Ela precisava convencer alguém de que aquela história valia a pena, que aquele menino bruxo tinha potencial. O manuscrito foi enviado para 12 editoras. Uma por uma, ela esperava. Uma por uma, as respostas chegavam. E uma por uma, todas diziam não. Regitada. 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 12 vezes. Diziam que o livro era muito longo, que crianças não leriam um livro tão grande, que livros infantis não vendiam bem, que o mercado estava saturado, que a história não era comercial o suficiente. Desculpa após desculpa. Rejeição após rejeição. Mas Joanne não desistiu. Ela acreditava em Harry. Ela acreditava naquela história. E ela continuou tentando. Porque a persistência, meus amigos, é a mãe da sorte. E então, um ano depois, uma pequena editora chamada Bloomsbury decidiu dar uma chance. O editor, Belry Cunningham, levou o primeiro capítulo para casa e deu para sua filha de 8 anos ler. Ela leu. E quando terminou, ela implorou pelo resto da história. Ela precisava saber o que acontecia com Harry Potter. E foi assim que tudo começou. Aquele foi o momento que mudou tudo. A Bloomsbury ofereceu a Joanne um adiantamento de 1.500 libras. Não era muito dinheiro, mas era uma chance. Era uma porta se abrindo. Era a validação de que ela não estava louca, de que aquela história realmente valia a pena. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado em junho de 1997. A primeira tiragem foi de apenas 1.000 exemplares. 500 foram para bibliotecas. Era um lançamento pequeno, modesto, sem grandes expectativas. Mas algo mágico aconteceu. As crianças começaram a ler. E elas amaram. Elas contaram para seus amigos. Os amigos contaram para outros amigos. O boca a boca começou. E lentamente, mas consistentemente, Harry Potter começou a ganhar vida. Os prêmios começaram a chegar. O livro ganhou reconhecimento. E então, a Scholastic, uma grande editora americana, comprou os direitos para os Estados Unidos por $105.000. Era uma quantia sem precedentes para um livro infantil de uma autora desconhecida. E o resto, como dizem, é história. Harry Potter se tornou um fenômeno global. 7 livros. 8 filmes. Um império de bilhões de dólares. E Joanne Rowling, a mãe solteira que vivia de auxílio do governo, se tornou uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo. De uma mãe solteira em dificuldades a uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo. A história de J.K. Rowling não é sobre magia. É sobre a força do espírito humano. É sobre resiliência. É sobre nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece impossível. Ela nos ensina que o fracasso não é o fim. É apenas um degrau. Uma lição. Uma oportunidade de crescer. Que a rejeição pode ser um redirecionamento. Que às vezes, o não de hoje é o sim de amanhã. E que dentro de cada um de nós existe uma força capaz de transformar a dor em poder. De transformar a adversidade em arte. De transformar o sofrimento em sucesso. Então eu te pergunto, qual é a sua história? Qual é o seu Harry Potter? Qual é aquele sonho que você carrega dentro de você, mas tem medo de perseguir? Qual é aquela ideia que poderia mudar o mundo, se você apenas tivesse coragem de tentar? Porque a verdade é esta: todos nós temos uma magia dentro de nós. Todos nós temos o potencial de criar algo extraordinário. A única diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que não realizam é a persistência. É a recusa em desistir. É a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Então não desista. Continue escrevendo. Continue criando. Continue sonhando. Porque você nunca sabe quando a sua Bloomsbury vai aparecer. Você nunca sabe quando aquele sim vai chegar. E quando chegar, toda dor, todo sofrimento, toda luta terá valido a pena. Esta foi a jornada de J.K. Rowling. E esta pode ser a sua jornada também. Qual é a sua magia?